Olá, pessoal! O meu nome é Olivia Braga e hoje nós vamos falar a respeito de protocolos. Então, para iniciar, eu vou colocar aqui no nosso Drawing, na área de desenho, e vou colocar aula de protocolo. Os protocolos, eles são regras de comunicação que são importantes para que portas e serviços se comuniquem e eles façam o seu trabalho que deve ser executado junto às camadas. Lembrando que as camadas do modelo OSI, elas se comunicam e as camadas inferiores prestam serviços para camadas superiores. Nesse exemplo, nós vamos criar uma topologia em que nós temos como elemento central um switch. Então, eu vou clicar aqui em Network Devices e vou escolher um switch. Podemos colocar o 295024. O 2950 é um switch e ele possui 24 portas. E nós vamos colocar End Devices, que são dispositivos finais, e vou colocar 2 PCs, 2 clientes, 2 máquinas clientes, uma vez que nós vamos fazer uma operação de cliente-servidor, e 2 servidores. E eu já menciono quais são os serviços que eles vão executar durante a nossa atividade. O primeiro servidor é o servidor de DHCP, DNS e HTTP. Então, eu vou escrever aqui no cantinho as configurações desse primeiro servidor. O IP desse servidor, vou colocar aqui, IP, é o 192.168.10.254. 192.168.10.254. Esse aqui é o nosso servidor 1. Então, eu vou colocar aqui server, vou colocar server DHCP, DNS e HTTP. São esses serviços que estarão sendo atendidos por esse servidor. A máscara dessa rede é a classe C, 255.255.255.0. Nós podemos colocar como default gateway o nosso próprio endereço, 192.168.10.254. Esses são os serviços que nós teremos nesse primeiro servidor. No segundo servidor, nós vamos colocar o serviço de... É importante, né, lembrar... vamos colocar só aqui a definição dele, de endereços e serviços. Então, vamos colocar assim, o server 2, ele possui os serviços de e-mail e DNS. Vou estabelecer os serviços também de DNS apontando para o server 1. Então, server 1 e server 2. Server 1, 2 pontos, e o nosso server 2. Aqui no server 2, a gente vai ter o endereço, o IP dele é 192.168.10.253. Aqui eu não vou colocar redes diferentes, porque a gente não vai falar de roteamento nessa aula. Nós vamos falar só sobre os serviços dentro de uma rede local. E vou colocar a máscara dele, que é 255.255.255.0. São essas as informações que nós vamos ter nesses 2 servidores. Vou colocar aqui no cantinho. E aí, a gente vai agora para as configurações de cabeamento. Vamos colocar cabo straight through. Eu vou começar do servidor 1 e vou colocar na porta 1. Lembrando que aqui, como eu não estou discutindo a topologia em si, eu não vou fazer nenhuma orientação específica de porta.
Então, eu vou deixar com as portas na sequência. Mas se você estiver trabalhando com alguma topologia específica, vale lembrar que é bom sempre você ter a documentação da rede e estabelecer a sequência adequada de portas. O Packet Tracer, ele tem algumas limitações, mas para essa aula especificamente, ele vai atender bem aquilo que nós queremos apresentar para você. Então, nós temos aqui, lembrando, são serviços e são serviços também relacionados a protocolos. Entre esses protocolos, o DHCP, que é responsável pela distribuição automática de endereços IPs, o DNS para resolução de nomes de domínio, o HTTP para navegações de páginas de internet com hipermídia, enfim, e e-mail, que é para correspondência, servidor de comunicação entre os usuários usando endereços, usando serviços de correspondência, como se fosse o correio local. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá para o nosso servidor 1, vou configurar, eu gosto de ir pelo caminho desktop, IP configuration, eu vou colocar o endereço estático. E por que ele é estático? Porque todas as vezes que eu for buscar um endereço nesse equipamento, um serviço nesse equipamento, ele tem que estar disponível. Então, eu preciso saber onde que eu acesso esse equipamento. Então, o endereço dele é 192.168.10.254. A máscara dele, automaticamente, ele já aponta. E eu vou colocar ele também como default gateway. E eu vou colocar o endereço como DNS server também o mesmo. Eu já vou para os serviços. Então, aproveitando que a gente está aqui, a gente colocou os endereços dele de DNS, os endereços de default gateway e a máscara. Feito isso, agora eu venho aqui nessa outra aba chamada de services e começo a habilitar os serviços que eu acho que é coerente a habilitar e especificar aqui no cliente. Eu vou começar pelo HTTP. Aqui no HTTP, eu deixo ele on, os dois serviços estão on, estão funcionais. E se acaso eu quiser mudar alguma dessas informações aqui, por exemplo, eu quero mudar o index, né, a página principal. Eu venho aqui, ó, e posso alterar, ao invés de colocar bem-vindo ao Cisco Packet Tracer, eu posso colocar assim, bem-vindo ao Profissionalizando Vidas. Eu vou manter esse domínio aqui para a gente poder fazer a nossa aula. Bem-vindo ao Profissionalizando Vidas. Esse aqui eu posso editar, eu posso salvar, vou passar por cima desse arquivo, eu posso até colocar ele aqui também, ó. Venho aqui, ó, entre maior e menor, Profissionalizando Vidas. E vou salvar. Vou passar por cima, vou reescrever, subscrever. Esse é o primeiro serviço. O próximo serviço é o de DHCP. Para criar um serviço de DHCP, a primeira coisa que eu faço é dar um nome para esse pool, para esse range de IPs que eu vou distribuir. Eu vou colocar aqui como LAN 1. LAN 1 é o nome do pool de serviços que eu estou trabalhando. Então, ele pode começar a partir do endereço... Pode começar a partir do 1 mesmo. Não vou mudar, não vou alterar nada aqui. Vou manter ele dessa forma. Aqui ele diz que eu tenho a máscara, que eu vou manter a mesma. E eu posso também delimitar a quantidade de usuários. Por exemplo, eu quero que distribua só 5 endereços. Então, eu ponho 5 users. Eu vou manter todos esses como eles estão. E vou dar um adicionar. Aqui embaixo você já percebe que ele criou o primeiro pool name, que é o LAN 1. E ele está desligado, então eu preciso habilitá-lo. E vou habilitar esse serviço. Ele está logado agora, ligado. O próximo serviço que nós vamos também trabalhar é o serviço de DNS, que é bem importante na hora que a gente vai subir um serviço.
para que ele possa resolver um endereço de nome de domínio. Então, por exemplo, aqui em DNS, o serviço está desligado, eu vou ligar o serviço e vou colocar o nome da página, do domínio para onde ele vai ser encaminhado. Então, eu vou colocar profissionalizandovidas.com.br. Vou colocar como gravação a record, né? Como essa não é uma aula de DNS, eu não vou me ater às explicações a respeito dele, vou só subir os serviços. 192.168.10.254. E vou adicionar. Então, o meu servidor já tem o DNS, está aqui embaixo já habilitado. Esses seriam serviços que nós teríamos que habilitar a princípio no nosso servidor, no primeiro momento. Lembrando que a gente tem os serviços de DHCP, DNS e HTTP. Eu segui aqui a ordem, poderíamos habilitar outros serviços, mas o escopo dessa aula é justamente esses serviços mais principais dentro da LAN. Feito isso, eu posso agora seguir para o meu segundo servidor que está aqui no cantinho. Mas é importante a gente seguir uma sequência para que a gente possa lembrar a ideia, né, que é fazer as configurações básicas e seguir uma ordem para que a gente possa documentar posteriormente a nossa rede. Então, esses serviços que estão aqui, eles são justamente para que eu possa fazer uma rede funcionar com serviços mínimos, que são de resolução de nomes, endereços, e agora o servidor de correio, que é o outro serviço que nós vamos habilitar na nossa rede. Poderia subir tudo num servidor só? Sim, poderia. Mas só para ilustrar para vocês que eu tenho serviços separados e que eu posso criar servidores específicos para cada um desses serviços. Aqui eu venho, a princípio, né, para colocar o endereço, né, do servidor, e eu vou vir aqui em estático 192.168.10.253. Eu vou pôr 253 nesse outro servidor. Vou manter aqui, perdão, entrou uma vírgula ali errada. 192.168.10.253. A máscara é o classe C e eu vou colocar o default gateway dele apontando lá para o 254. Para o 254, aqui. E vou colocar também o DNS Server como o 254. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só toma cuidado na hora de fazer isso para não dar nada errado. Então, eu estou apontando o DNS também para o nosso servidor 1. Então, vou fechar, não precisa nem se fechar, pode ir em Services. E aqui em Services, eu vou começar efetivamente a configurar o campo do e-mail. Então, eu venho aqui do lado esquerdo, na guia Services, e-mail. Aqui em e-mail, eu tenho o serviço SMTP porta 25 e o POP3, que é o porta 110. Então, o domínio aqui, eu vou colocar como profissionalizando vidas, né? E eu vou continuar na sequência aqui, ó, para fazer as configurações. Então, eu ponho profissionalizando vidas.com.br e eu clico em Set. Aqui em Set, ele já administrou, né, setou as configurações e eu vou começar a configurar 2 usuários. Eu vou criar um primeiro usuário chamado de Olivia. A password desse usuário é 123456 e vou adicionar. O outro usuário é o Pedro e vou também criar uma senha 123456 para ele. Beleza. Criei os 2 usuários, digitei as senhas
e repetir os passos para os dois. Você deve repetir os passos tantos quantos esses usuários forem existentes na sua corporação, na sua organização. Então, feito isso, agora a gente vai fazer um teste, né, de e-mail cadastrando um e-mail dentro das máquinas locais nos equipamentos. Então, eu vou fechar essa parte aqui e vou agora para as nossas máquinas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é, uma vez que eu coloquei o DHCP funcionando, o DNS, o HTTP aqui, eu vou primeiro verificar se o meu equipamento ele está pegando endereço. Então, eu venho aqui em Desktop, IP Configuration, DHCP, se estiver tudo certinho, ele vai assumir o endereço 192.168.10.1. Ele inicia a partir do 1. E 192.168.10.254, que é o DNS server dele. Ótimo. Daqui a pouquinho eu faço os testes dos serviços que estão habilitados na nossa LAN. Aqui eu vou configurar o endereço de e-mail para poder enviar um e-mail para o Pedro e outro para a Olivia. Então, aqui, essa primeira conta que eu preciso fazer e configurar é a da Olivia. Então, configurei your name Olivia. Vou colocar Olivia @profissionalizandovidas.com.br. O incoming é o endereço, incoming mail server, é o endereço do seu servidor, que é 192.168.10.253. Mesma coisa eu vou repetir aqui embaixo, que é o outgoing, entrada e saída. Esse usuário é o Olivia e a password 123456. E eu vou salvar. Ótimo, fiz isso na máquina 1 e vou fazer isso na máquina 2. Mesma coisa. Só que vou lá em Desktop e vou ver se esse equipamento também está pegando IP. Está recebendo automaticamente os endereços IPs. Perfeito. Agora, eu vou vir aqui no próximo Desktop. Vamos fechar ele. E eu venho aqui no e-mail para configurar o e-mail do Pedro. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o nome do Pedro e o e-mail dele. pedro@profissionalizandovidas.com.br. O incoming mail server é o endereço 192.168.10.253 e o outgoing também. Venho aqui no username Pedro e a password 123456, que foi o que a gente fez lá. E dou um salvar. Se nós estivermos com tudo bonitinho, tudo funcional, o que a gente vai fazer agora é um compose. Então, eu posso mandar um e-mail para o Pedro, por exemplo, volto lá no da Olivia e vou fazer um envio de um e-mail para o Pedro. Lembrando que até para mandar um e-mail a gente tem um protocolo, que não é necessariamente esse protocolo que a gente está conversando agora. Mas existe uma forma, uma regra elegante para se escrever um e-mail. E, no caso aqui, a gente vai mandar para o Pedro, profissionalizandovidas.com.br e o título, né, do nosso e-mail, que tem toda essa questão da gente explicar o que a gente está falando, né? Aula de protocolos. Aula de protocolos. E aí, como sempre, né? Olá, Pedro. Uma saudação. Próxima linha. Saudações. Um aviso. Não esqueça que hoje temos a nossa aula de protocolos. Te espero lá.
atenciosamente, Olivia. E agora eu vou enviar. Se tudo estiver certo, nós vamos lá no rodapé e vamos perceber que o e-mail foi enviado com sucesso. Essa é a primeira parte do e-mail, né, enviado para o Pedro. E agora, a gente vai experimentar outros serviços além do envio do e-mail que foi feito lá para o Pedro. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na navegação para ver se o nosso servidor HTTP está no ar. Então, eu venho aqui em Web Browser. E eu tenho duas formas de fazer essa experimentação. A primeira delas é verificar se, pelo nome www.profissionalizandovidas.com.br, eu consigo navegar na página. Olha lá. Então, ele já resolve. E toda essa customização vocês podem fazer aqui na página, colocar uma logomarca, se vocês acharem que é interessante. Vocês podem deixar navegável entre páginas, né? Um Hello World, claro que não poderíamos deixar de falar um pouquinho a respeito, né, das páginas HTML. As imagens que eu posso colocar, como eu mencionei a vocês. Então, eu posso navegar dentro dessas páginas hospedadas por um servidor. Então, essa ideia ela é bem interessante para a gente poder explorar, por exemplo, uma aula futura de HTML. Então, eu consigo fazer isso pelo navegador através do nome do domínio. Agora, a gente vai fazer o contrário. Vamos tentar, então, fazer uma navegação usando o endereço lá na máquina do Pedro. 192.168.10.254, que é o endereço onde está hospedado as nossas páginas. Então, aqui está. Como que eu consigo fazer isso? A partir do protocolo DNS. É o DNS que faz essa resolução de nomes de domínio. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessas questões, eu recomendo que você utilize também o ambiente de simulação. No ambiente de simulação, você pode, por exemplo, vir aqui na máquina, novamente, IP Configuration, eu saio do modo estático e venho aqui para DHCP. E solicito e faço essa solicitação DHCP que já aparece aqui para mim, olha só ela aqui. E eu dou 2 cliques nesse serviço. Olha só, aqui ó, as camadas, né? Camada 1, física, camada 2, enlace, camada 3, rede, camada 4, transporte, camada 5, sessão, camada 6, apresentação e camada 7, aplicação. Então, percebe-se que DHCP, então, é um protocolo da camada de aplicação. E ele faz toda essa caminhada justamente para mostrar como que é feito, então, uma solicitação para descobrir quem que é esse cara e como que ele adiciona um endereço DHCP. Então, o solicitante vai enviar uma notificação dizendo que ele precisa ser conhecido na rede e que ninguém mais pode pegar aquele endereço IP que ele administrou para a máquina. Então, ele faz essa solicitação, ele usa uma porta, num primeiro momento, 68, destino 67, e ele avisa como é que como está sendo feito essa solicitação. Uma vez que nenhuma outra máquina pode receber um endereço igual, por conta de não ser possível ter duplicidade de endereços IPs na mesma rede. Agora aqui eu vou limpar, vou resetar essa simulação e vou fazer uma outra que é justamente mandar um e-mail, né, de uma máquina para outra. Então, eu vou vir aqui em Compose, lá e-mail, Compose, e vou enviar um e-mail para o Pedro, @profissionalizandovidas.com.br e vou mandar um olá. E agora eu vou mandar sem muito protocolo. Olá, Pedro. Confirmando
confirmando nossa aula. E aí eu vou enviar. Aqui ele disse que foi. Então vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver a solicitação. Ele vai perguntar na rede quem que é Pedro e ele vai fazer as solicitações. Feito isso, ele vai buscar até que a solicitação ela seja feita, o TCP ele também comunique, e aí ele garanta essa comunicação e eu venho aqui com o protocolo SMTP. Esse foi o client, né? O Outbound ele mostra como é que é essa estrutura do protocolo, né? De quem para quem. O source é o endereço 192.168.10.1 para o 253, que é o nosso servidor de correio. Então, eu vou para as próximas fases, ele volta novamente com a solicitação e depois ele tem que me devolver dizendo que ele, de fato, conseguiu atingir o objetivo que era enviar uma solicitação na porta 25, que é justamente a porta de SMTP. Então, aqui a gente conseguiu com sucesso enviar o e-mail. E a requisição, então, ela foi atendida. Nessa estrutura, então, a gente pode fazer mais uma última experimentação aqui. Vou resetar a simulação e vou fazer uma solicitação agora de HTTP. Eu vou lá na minha navegação, vou abrir e vou digitar o endereço 192.168.10.254, que é o nosso endereço onde está hospedado. Ele fez a solicitação ARP novamente, ele vai pedir, né, uma resposta. Nós vamos usar o TCP para garantir a comunicação fim a fim. E aqui o HTTP. Ele sobe as camadas, né? Deixa eu pegar mais um outro aqui, só para mostrar para ele que a página realmente abriu lá na ponta. Vou pegar essa aqui. Porta 80. Então, de fato, ele consegue fazer a comunicação que estávamos esperando, que era resolver o endereço. Agora, só para a gente finalizar a nossa discussão aqui, nós conseguimos então fazer a resolução por endereço, né, de domínio, usando o DNS. Nós conseguimos atribuir o endereço automaticamente usando o DHCP. Nós conseguimos fazer uma navegação em uma página web usando o HTTP. E nós também fizemos um envio de e-mail usando o protocolo SMTP. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experimentação simples e básica e que vocês possam compreender, então, como que são os principais serviços dentro de uma estrutura de rede LAN. Pela atenção de vocês, muito obrigado e eu aguardo os comentários de vocês. Um abraço a todos e cuidem-se bem. Não sei, Pedro. Bom, agora eu parei, deixa eu só ver. Fabrício, está desesperado pela forma. Pode abrir.